Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite novamente, né? Vamos seguindo aqui para o que vai ser a nossa última aula, né? De nossa última rodada de aula sobre manutenção, proteção e linhas de transmissão, né? Aqui no nosso módulo de transmissão da disciplina de geração, transmissão e distribuição. Então hoje basicamente a gente vai tratar sobre manutenção e nas duas próximas aulas a gente vai tratar sobre curtos-circuitos e sobre proteção, né? Equipamentos de proteção, como é que é feita a proteção das linhas de transmissão, né? E hoje a gente vai focar mais na manutenção da linha de transmissão, ou seja, antes que aconteça determinado evento adverso ou então para prevenir ou então para corrigir um evento adverso que aconteceu na linha de transmissão, né? É, então, vamos começar aqui vendo quais são basicamente o que é manutenção de linha de transmissão, né? Manutenção a gente pode classificar como conjunto das ações necessárias para que um equipamento ou instalação seja conservado ou restaurado, né? De modo a permanecer de acordo com a condição especificada, ou seja, o objetivo da manutenção é tornar os equipamentos que não estejam em uma condição especificada em uma condição especificada. Essa condição normalmente é a condição de funcionamento, né? Não necessariamente a condição de funcionamento, porque, por exemplo, você pode dar manutenção em um equipamento que não esteja sendo utilizado agora, um equipamento de reserva, mas é um trabalho que é feito para manter os requisitos mínimos de funcionamento dos equipamentos, né? Então, quem é que regulamenta isso no caso das linhas de transmissão? Então, a manutenção do SIM é regulada pela ANEEL, que é um órgão regulador e fiscalizatório, né? Através da resolução normativa número 669 de 14 de julho de 2015, né? O que é que estabelece essa resolução 669? Ela estabelece atividades mínimas de manutenção, então essa palavra que é bem importante, mínimas, ou seja, ela vai dizer o que é o mínimo que deve ser feito na manutenção de uma linha de transmissão, né? De manutenção preditiva e preventiva e suas periodicidades para transformadores de potência, transformadores, reatores de potência, banco de capacitores, os equipamentos que a gente conhece de linhas de transmissão. Então, o que é importante aqui? Aqui são os requisitos mínimos de manutenção preditiva e preventiva, ou seja, a gente vai ver mais em detalhe o que é isso aqui, e suas periodicidades, ou seja, ela também determina em quanto tempo deve ser feito esse tipo de manutenção, né, para todos os equipamentos que fazem parte do Sistema Integrado Nacional, né, o Sistema Interligado Nacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir quando a gente vai estudar sobre linhas de transmissão e sobre manutenção em geral, na verdade, que é a diferença entre defeito e falha. Defeito e falha tem duas definições que são diferentes. O que é um defeito? É um desvio em relação aos requisitos de especificação. Ou seja, é quando um determinado equipamento ele desvia as especificações padrões dele, as especificações nominais daquele equipamento. E uma falha, o que é uma falha? É uma impossibilidade de desempenhar a função especificada. Ou seja, a falha é quando aquele equipamento ele já está incapacitado, né, de realizar aquela função que ele foi projetado. Não necessariamente um defeito vai provocar uma falha, porque, por exemplo, o equipamento ele pode estar fora dos requisitos especificados, mas continuar fazendo aquela sua função. Ele não vai conseguir fazer isso por muito tempo, mas por um certo tempo ele vai conseguir fazer, desempenhar o seu papel ali dentro do sistema. E já uma falha não. A falha é quando acontece justamente a interrupção, né, da função especificada daquele equipamento. Geralmente um defeito leva a uma falha, mas não necessariamente. Existem falhas, por exemplo, que também não são causadas por defeitos. Como, por exemplo, digamos que caiu um raio próximo à linha de transmissão, que isso gerou um surto de tensão e o disjuntor acabou abrindo, né? O relé de sobretensão acabou detectando uma tensão muito alta e pediu que o disjuntor abrisse a linha de transmissão. Isso não foi um defeito, né? Foi um evento ali isolado que não houve alteração de funcionamento de nenhum dos equipamentos. Todos eles funcionaram perfeitamente,
mas ocorreu uma falha, porque o sistema agora está incapacitado de transmitir potência. Né? Então, esse é um exemplo de uma falha que não foi causada por um defeito. E, da mesma forma, existem defeitos que não causam falhas. Né? Então, a gente tem alguns tipos de manutenção diferentes. Né? Isso aqui não serve somente para transmissão, mas manutenção em geral, que são manutenções corretivas, preventivas e preditivas. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um agora. O que é a manutenção corretiva? Ela consiste na atividade realizada após a ocorrência de uma falha ou defeito de um componente. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um defeito no meu componente, ou a partir do que eu tenho uma falha no meu componente, aí é que eu vou realizar a manutenção. Ou seja, é quando já aconteceu o evento que prejudicou o meu sistema. Então aqui a gente tem um exemplo de um isolador que foi atingido por um raio, né? Então o isolador queimou, né? Foi bastante danificado, perdeu a sua rigidez elétrica, ele não funciona mais, né? Ou seja, ocorreu ali um defeito no equipamento que provavelmente gerou uma falha, porque esse isolador ele não está mais isolando, não está mais fazendo a sua função, então ocorreu uma falha. É um defeito que gerou uma falha. Então, essa manutenção corretiva ela é feita justamente para isso, para corrigir uma condição operativa, uma condição que já está, já aconteceu, o acidente, o evento adverso, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo de um transformador de subestação que já está pegando fogo, ou seja, já rompeu a rigidez elétrica, já prejudicou o equipamento. Então, a gente tem que corrigir agora. A manutenção preventiva agora, ela é uma intervenção prevista, preparada e programada para restaurar condições de desgaste ou resistência à falha. Ou seja, isso aqui é quando ocorreu um defeito, já ocorreu o defeito, né? Ou seja, o equipamento ele já está fora das suas condições que planejadas, né? Ou seja, o equipamento ele já está prejudicado, mas ainda não ocorreu a falha. Né? Ainda não ocorreu a interrupção do funcionamento do sistema, o sistema continua funcionando. Então, o que é que a gente faz? A gente faz isso de forma prevista, preparada e programada. Né? Lá no caso da manutenção corretiva, já aconteceu o acidente, aqui não aconteceu, pode ser que aconteça, então a gente já vai de antemão prever, vai promover, por exemplo, um desligamento, ou vai fazer alguma manobra para não usar aquela linha de transmissão, ou vai agendar um dia, um intervalo de algumas horas para fazer aquela manutenção. Então, ela é prevista, né, planejada. Como, por exemplo, aqui, ó, desligamentos programados de energia são manutenções preventivas, ou seja, elas preveem uma falta, né? Elas corrigem defeitos, mas acontecem antes das falhas. E, já por último, a gente tem a manutenção preditiva, que é o quê? É o acompanhamento sistemático das variáveis, grandezas ou parâmetros que indicam o desempenho dos equipamentos. Ou seja, antes daqueles equipamentos sequer apresentarem defeitos, a gente já está monitorando, já está coletando dados, já está coletando informação, já está fazendo inspeções para que não aconteça defeitos. Ou quando começarem os indícios de que aquele equipamento vai apresentar um defeito, a gente já faz uma manutenção prevenindo o surgimento do defeito sequer. Né? Então, é justamente o acompanhamento. O que é que esse acompanhamento pode ser? Pode ser feito de forma visual, pode ser feito acompanhando grandezas elétricas, pode ser feito com mapeamento. Por exemplo, aqui a gente tem a inspeção visual, que hoje em dia está se tornando muito comum, a inspeção visual de drones inspecionando linhas de transmissão para verificar o estado dos isoladores, o estado das conexões, os estados dos parafusos, né? Então, drones hoje em dia estão sendo extremamente utilizados para fazer manutenção. Antigamente não eram, né? Antigamente eram pessoas realmente que subiam nas linhas de transmissão, ficavam observando os equipamentos, ficavam de longe tentando ver algo. E hoje em dia não, hoje em dia já é feito por drone. Ou então, como por exemplo a gente tem aqui mapeamentos tridimensionais de linhas de transmissão, que vão mapear, fazer sensoriamento remoto de linhas de transmissão, de terreno, de movimentação do solo ao redor da linha de transmissão, se está ocorrendo alguma fuga, se tem algum trecho que está perigoso para a linha de transmissão. Então, são coisas que a gente antevê, né?
É, e aí, uma vez, né, que seja necessário realizar uma manutenção, existem alguns métodos de manutenção, de realização de manutenção diferente, né? Que são, aqui a gente vai começar vendo o método ao contato, o que é isso aqui, né? O método ao contato, ele é o método, aquele que utiliza proteção isolante que cobre toda a área possível de contato indevido, ou seja, quando o técnico, o operário, né, ele vai realizar a manutenção na linha de transmissão com ela viva, a linha viva, né, a linha que não é desligada. Então, para prevenir algum contato acidental, para prevenir algum acidente, algum choque elétrico, alguma descarga de energia, todas as partes que podem entrar em contato acidentalmente, elas são cobertas por material isolante, né? Então, mantém-se o operador isolado através de plataforma, cesta aérea, luva, manga. Então, tem todos os equipamentos de isolação tanto no operário quanto nos equipamentos para que não ocorra nenhuma descarga acidental, né? Então, como a gente pode ver aqui, isso aqui a linha, parte aqui de onde pode acontecer um contato é tudo isolado, é cheio de desse material isolante. Tem luva, tem roupa protetora. Então você está vendo aqui nos operários que eles estão com roupa protetora, capacete, óculos, luva, né? E esse tipo de manutenção ao contato, como a gente chama, ela não é utilizada para todas as linhas de transmissão. Então a gente aplicava a classe de tensão até 15 kV. Ou seja, é de subtransmissão para baixo, né? Então você vê aí que não são classes de tensões muito elevadas. Por quê? Porque a partir de uma tensão acima de 15 kV já se torna inviável aplicar isso aqui, porque se torna perigoso demais, né? Então, mesmo que você tenha essa isolação aqui, muitas vezes essa isolação não é capaz de segurar uma isolação tão alta, né? Ou então já se torna arriscado demais o risco de acidente, então não se utiliza o método ao contato acima dessa tensão. O segundo método já é mais utilizado para linhas de mais alta tensão, então é o método à distância, onde você mantém o operador afastado da parte energizada por meio de ferramentas isoladoras especificamente desenvolvidas, que são esses bastões aqui, né? Então eles apresentam também equipamento de segurança, eles estão lá cheios de luva, cheios de roupa protetora, capacete, mas as manobras que eles realizam nas linhas, elas são feitas através desses bastões aqui, ó. Ela é feita à distância, ela é feita através dos bastões isoladores que tem aplicava a classe de tensão até 230 kV, ou seja, até linhas de alta, linhas de transmissão de fato, né, linhas de alta tensão. Então, o operador ele não entra diretamente em contato com a parte energizada, ele faz esse contato através da extensão, né, desses bastões, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de bastões de manobra. Existem vários tipos, né? Existem várias formas de você utilizar. Existem alguns que têm encaixes na ponta para você encaixar uma pinça, encaixar um espelho, encaixar uma varinha de manobra menor, né? Existem bastões que têm diferentes classes de isolação, né? Então, existem isoladores ali que vão isolar até 110 kV, existem que vão isolar até 230 kV, né? E dependendo da classe de isolação dele, ele vai mudar o preço, né? Então, normalmente você vai encontrar quase sempre esses materiais isolantes na cor laranja, né? É meio que uma padronização aqui, por exemplo, também utilizar a cor laranja. A cor laranja, normalmente ela é utilizada para fazer identificação de visual de equipamentos isolantes, ou seja, justamente para você criar aquela facilidade visual, né, de quando você olhar para um equipamento e você vê laranja, você sabe, provavelmente isso aqui é um equipamento que é isolado, que ele tem uma classe de isolação, né? Aquele mesmo princípio por exemplo, do jaleco do médico. O jaleco do médico é branco porque é fácil de ver, por exemplo, manchas de sangue, é fácil de você ver sujeira naquele jaleco, então facilita a identificação visual para a segurança, né? Então, bastões de manobra são extremamente utilizados na manutenção. E já o último método que se tem para manutenção de linha de transmissão é o método ao potencial, que é o que? Utiliza-se vestimentas especiais que têm propriedades de blindagem elétrica anti-chamas, denominadas roupas condutivas, né? Ou seja,
o operador ele vai entrar diretamente em contato com a linha de transmissão, com todo o potencial da linha de transmissão, só que ele vai estar protegido por uma roupa condutiva, que utiliza o princípio da gaiola de Faraday, ou seja, é aquele princípio de que quando você tem um campo elétrico ao redor de determinado objeto, o interior daquele objeto ele vai estar isento do campo elétrico, ou seja, o campo elétrico ele tende a ficar na circunferência, nas cercanias do objeto e não e dentro daquele local fechado, dentro daquela roupa fechada, o campo elétrico ele é nulo, não existe campo elétrico lá dentro, ou seja, a roupa ela é condutiva e então ela vai formar um campo elétrico ao redor e vai neutralizar o campo elétrico dentro, ou seja, onde o operador está vestido nessa roupa, o corpo dele não vai sofrer nenhum efeito de campo elétrico. Então ela equaliza o potencial do operador com a parte energizada, ou seja, o operador ele vai ficar no mesmo potencial da linha de transmissão. Se a linha de transmissão tiver 800 kV, o operador também vai ficar a 800 kV em relação ao chão, mas não vai ter perigo nenhum para ele porque ele não vai entrar em contato com o chão. Então ele está no potencial muito alto, mas não tem corrente porque ele não está em contato com o chão, não está em contato com o potencial zero, ele só está em contato com o potencial 800 kV, né? Então, ele é aplicável à classe de tensão de 69 a 765 kV, ou seja, já é um método utilizado para manutenção de linhas de ultra alta tensão, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo algumas fotos, né? Onde o operador literalmente ele fica em cima da linha. Normalmente ele é levado até lá por meio de helicóptero, né? Ou então escalando a própria torre de transmissão, mas normalmente é feito através de helicópteros, né? Ele vai viajando no helicóptero sentado aqui no trilho do helicóptero, realmente, né? E quando ele vai entrar em contato com a linha de transmissão, ele utiliza essa varazinha, que é porque mesmo que não tenha perigo nenhum de ele levar um choque elétrico, porque ele está vestido com a roupa condutiva, que vai neutralizar o campo elétrico dentro da roupa, né? Ao entrar em contato, ao chegar próximo à linha de transmissão, pode acontecer de ter arco elétrico até a roupa, né? Isso pode acabar danificando a roupa. Então, ele utiliza essa vara para entrar no potencial da linha de transmissão, ou então para sair do potencial da linha de transmissão, né? Quando ele vai entrar em contato ali, por exemplo, com o helicóptero, ele utiliza a vara, ele equaliza o helicóptero no mesmo potencial da linha de transmissão e aí ele vai para o helicóptero. Ou então, quando ele vai descer, ele estende a vara, equaliza o potencial com a linha de transmissão e desce para a linha de transmissão, né? Justamente por isso. Esse arco elétrico acontece não porque existe uma corrente elétrica passando pelo corpo dele, mas porque pela geometria do corpo humano, o corpo humano ele perde cargas muito mais facilmente do que a linha condutiva. Então, os elétrons acabam saltando para o corpo humano para poder fugir para o ar, através do efeito corona. Então, o efeito corona é aquele efeito ionizante que a gente sabe que tem o poder de ionizar o ar e as cargas elétricas acabam escapando, né? E essas cargas elétricas vão acabar escapando pela roupa, né? Pela forma geométrica como a roupa tem, né? Então acaba acontecendo esse arco elétrico, mas não porque tem uma corrente dele indo para o chão. A corrente está fugindo para o ar. Os elétrons estão fugindo para o ar e ionizando o ar, né? Então eles trabalham nessas alturas altíssimas, né? E sobre um potencial altíssimo. Então, aí, meus parabéns para os profissionais que realizam esse tipo de manutenção, né? Muita coragem e, sinceramente, eu estou fora disso aí, né? Parabéns para quem faz. Então, quais são algumas ações de manutenção, atividades de manutenção que são comuns nas linhas de transmissão? Existem algumas que até são estabelecidas por norma, né? Que são necessárias que se façam essas manutenções, esse tipo de atividade de manutenção, que a primeira é a inspeção termográfica, que é básico hoje em dia para uma linha de transmissão, né? A resolução 669 ela estabelece que deve ser feito com uma certa periodicidade, né? Inspeção termográfica, que é você utilizar câmeras térmicas para avaliar como é que está a temperatura dos condutores, porque a gente sabe que
um condutor com defeito que está passando uma corrente exageradamente alta, uma corrente que não está compatível com o funcionamento do sistema, é, essa, essa, é preciso diagnosticar isso. Então, como é que você diagnostica isso? Com o esquentamento daquele elemento. Então, você aponta a câmara térmica, você observa se ele está aquecendo ou não. Se ele estiver aquecendo, é porque ele está numa condição de operação anormal, não está normal a condição de operação. Então, você consegue identificar algum elemento defeituoso, um isolador que está trincado, uma conexão que está frouxa, que está acontecendo arco elétrico, algo que esteja enferrujado e está causando fuga de corrente e está esquentando, né? Então, a termografia é utilizada muito em linhas de transmissão, hoje em dia. Outra atividade de manutenção que também é muito utilizada é o ensaio de óleo isolante, ou seja, periodicamente você retira parte do óleo isolante de equipamentos que têm óleo isolante, como transformadores, disjuntores, né, seccionadores. Você retira uma amostra do óleo isolante, né, daquele equipamento e você faz testes naquela amostra, ou seja, você vê se o óleo que está dentro daquele equipamento ele ainda funciona, ele ainda é isolante. Então você aplica uma tensão altíssima, né, naquele óleo para ver se ele ainda consegue segurar toda aquela tensão, né? E isso é realizado periodicamente antes que aconteça a ruptura. Se detectar que aquele óleo isolante ele não está adequado, aquele equipamento ali ele já vai ser isolado, já vai ser substituído ou feito uma manutenção corretiva, né? Outra atividade de manutenção muito comum também é a inspeção visual, né? Como eu disse, hoje em dia ela é muito feita por drones, mas também se faz inspeção visual, por exemplo, com espelhos, né? Os técnicos eles costumam colocar espelhos nas pontas dos bastões de manobra, né? Então ele coloca um espelhinho e ele consegue ver lá longe, por exemplo, um equipamento que ele não conseguiria ver. Ele vê aqui, ó, que por exemplo está enferrujado, ele vê aqui que teve provavelmente isso aqui foi um arco elétrico que foi causado. Esse aqui, por exemplo, também provavelmente foi um arco elétrico. Esse parafuso enferrujado que pode causar um acidente, pode se quebrar, pode se romper. Ou então esse gancho de ancoragem aqui que já está extremamente desgastado, ou seja, já ocorreu tanto balanço nele que ele já foi se desgastando inteiro, o metal mesmo, né? Então é necessário que se troque. Então, inspeções visuais são bastante utilizadas ainda, né? Tanto com drones quanto pessoas escalando as torres e observando em loco esses defeitos, né? Aqui uma tabela de periodicidade, onde algumas dessas atividades elas têm que ser obrigatoriamente feitas nesse intervalo. Então, análise dos gases dissolvidos no óleo isolante, você retirar uma amostra do óleo isolante, você analisar os gases que tem lá, né? Porque isso pode ser um indicativo, por exemplo, de falha, de ruptura do dielétrico, pode significar que o isolante ele está decaindo a elementos químicos diferentes, né? Então, você fazer uma análise dos gases dissolvidos é extremamente útil para você detectar uma falha antes que ela aconteça. Então, isso aqui tem que ser feito no mínimo a cada 6 meses, né? Quer dizer, no máximo a cada 6 meses, né? Então, ensaios físicos químicos do isolante, ou seja, você retirar aquela amostra e fazer ensaio físico de isolamento, ensaio químico, ela tem que ser feita a cada 24 meses, ou seja, 2 anos. E a manutenção preventiva periódica tem que ser feita no mínimo a cada 72 meses, né? Então, a resolução 669 ela estabelece aqui mais outros exemplos, por exemplo, inspeção termográfica ela tem que ser feita periodicidade máxima a cada 6 meses, com a tolerância de 1 mês, né? De 1 mês de atraso, por exemplo, ela tem que ser feita a cada 6 meses e se tolera um atraso de até 1 mês, né? No máximo 1 mês, né? Análise de gases dissolvidos, ensaios físico-químicos, manutenção preventiva, inspeção de rotina tem que ser feita a cada 12 meses, por exemplo. Então, a resolução ela vai determinar requisitos mínimos de manutenção. É óbvio que você não precisa ficar só nesses requisitos mínimos, você pode, para evitar perdas econômicas, porque é economicamente mais barato você fazer uma manutenção preventiva e preditiva do que uma manutenção corretiva, né?
A manutenção corretiva, você já perdeu o equipamento muitas vezes, ou você já teve que desligar a linha e está perdendo ali milhões por hora porque aquela linha está desligada, né? Então é muito mais barato você investir em manutenção preditiva e preventiva, né? E não ficar só no mínimo da norma. O mínimo da norma é simplesmente para garantir uma segurança mínima, né? Então é basicamente isso. E como é que a gente vai saber se as concessionárias estão realmente fazendo as manutenções mínimas? Então, a ANEEL, ela tem um mecanismo para verificar. Então, o artigo 2 da resolução 669, ela diz que as concessionárias de transmissão de energia elétrica deverão manter atualizado o plano de manutenção, ou seja, elas precisam ter um plano publicado de manutenção das instalações de transmissão sobre sua responsabilidade, contendo as periodicidades e as atividades de manutenção, ou seja, eles precisam dizer o que eles vão fazer e quando eles vão fazer, né? E precisam manter constantemente atualizados esses dados. Então, estabelecidos com base nas especificações dos equipamentos, nas normas técnicas, nas boas práticas da engenharia e nos conhecimentos específicos adquiridos pela concessionária na manutenção, ou seja, é, tem que se cumprir os requisitos mínimos. Além disso, tem que ter conhecimento específico adquirido pela concessionária, ou seja, a concessionária fez uma pesquisa e ela viu que a manutenção preditiva ela só é suficiente que você faça ela a cada 3 meses, então eles fazem a cada 3 meses. Né? E sempre mantém esse plano atualizado para dizer quando foi feito, como foi feito, né? Manter tudo isso público para a ANEEL, para que a ANEEL fiscalize se realmente está ocorrendo manutenção das linhas de transmissão, né? Então, basicamente, sobre manutenção de linha de transmissão é isso, né? Isso aqui é algo básico, é por cima, né? Então, eu corri sobre muitos conceitos de manutenção, né? Manutenção é um assunto extremamente completo, é uma área de pesquisa em si, né? São feitos muitos estudos estatísticos, estudos de viabilidade econômica. Então, é um mundo de manutenção de linha de transmissão. Eu dei uma breve introdução aqui para vocês. E quem se interessar em fazer uma iniciação científica ou aprofundar os estudos, eu recomendo, né? Tem muitos professores na própria universidade aqui que trabalham com esse tipo de coisa, né? E recomendo que vocês procurem os professores mais especializados se você quer se aprofundar mais nesse assunto. Então, muito obrigado e até a próxima aula.